Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Gente, eu vou falar logo no início, que eu sei que tem muita gente que está me seguindo, eu agradeço, mas está esquecendo de dar o seu like. Dê o seu like quando termina o vídeo, ou até onde você assiste. Se você gostou, dê o seu like, faça seu comentário. Por quê? Porque o canal vai crescendo. A gente vai mostrando ao YouTube que tem pessoas vendo e que tem pessoas gostando. Então vamos lá, vamos dar essa força para mim. Obrigada, eu já agradeço. Eu quero falar hoje, gente, sobre como a gente sair da guerra para a paz. A gente fala o tempo todo que o mundo, né, nesse momento, hoje nós estamos dia 14, né? 15 de fevereiro de 2024, e nós vivemos num momento de muitos conflitos no mundo. E aí a gente para e diz, meu Deus, por que o ser humano ainda está fazendo guerras? Mas se a gente parar para pensar, nós vivemos microguerras o tempo inteiro. Na nossa vida pessoal, com nossos próprios pensamentos. Às vezes, entre o que a gente pensa e o que a gente sente, tem uma guerra, né? Ou o que a gente pensa e o que a gente faz, outra guerra. Então, existe várias guerras acontecendo dentro da gente, ao redor, né? Na nossa família. Quantos conflitos sérios entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigas e amigos. As guerras existem por quê? Porque existem conflitos. E os conflitos que não são resolvidos, eles vão se avolumando, eles vão crescendo. Às vezes eu digo assim, a pessoa diz assim, pode deixar que o tempo cura. Olhe, o tempo não cura. O tempo ajuda a apaziguar os ânimos, a emoção se acalmar. Mas essa emoção, ela pode se acalmar e se transformar num rio de paz. Você abrir a sua consciência para compreender a situação e aí desarmar, se desarmar, tirar suas armas e aí entrar num acordo com o outro. Ou pode se transformar em uma bomba, sabe? Quando você vai acumulando tensão, essa tensão vai se avolumando, né? E tem uma hora que não suporta mais, explode. Pronto. Então, as guerras é o acúmulo de tensão entre as partes envolvidas. Então, ao invés de se resolver os pequenos conflitos que foram surgindo, esses conflitos eles foram se acumulando, somando uns aos outros, se sobrepondo, um conflito se sobrepondo ao outro. E essa sobreposição, o tempo não cura. Pelo contrário, o tempo vai fazer com que se intensifique. Então, o tempo ele vai trazer o espaço para a gente resolver as questões, mas também para a gente, se não for cuidado, a gente entrar numa guerra. E aí, como é que a gente pode, então, desarmar uma guerra que já foi iniciada, que já começou? A gente vai ter que olhar as razões de onde começou. O que é que está por trás entre as pessoas que levou aquela guerra? E aí a gente vai precisar de muita paciência para olhar se nós estamos envolvidos, para olhar a nossa parte, né? O que é que a gente está discordando, se é justo, se é injusto. E aí, olha, ou se é alguém, né, próximo a gente, se são pessoas envolvidas, a nossa família, nossos irmãos. Quem está com a razão no sentido de ser justo, quem está sendo justo, quem está sendo injusto, quem está sendo movido por um sentido de equilíbrio, né, entre o dar e receber, entre o respeito mútuo, né? Quem está preso, às vezes presa dentro do seu paradigma fechado, né, e não quer, vamos dizer, ceder. A gente vai ter que mapear. Para entender uma guerra, a gente vai ter que mapear, né? Espalhar aqui na mesa tudo, olhar o que está acontecendo, que é a ponta do iceberg. A guerra é o que está na aparência. Mas por trás da guerra existe uma quantidade sem fim
de conflitos não vistos. E muitas vezes a gente pensa que se a gente simplesmente deixar passar o tempo, esses conflitos vão se resolver. Ou se a gente colocar por cima do conflito uma capa de esquecimento ou de perdão, uma capa de perdão, né? Sem olhar o núcleo da dor, também vai resolver. E não vai. É delicado falar sobre isso, sobre como desmontar uma guerra, desmontar uma bomba, né? Porque uma guerra é uma bomba que explodiu. Você pode, inclusive, evitar a guerra. Se você estiver observando bem os acontecimentos, você pode perceber quando a guerra ela está começando há 10 anos antes dela se apresentar. Se você for uma boa observadora, você vai perceber quando a tensão vai começando. E antes dessa tensão explodir, você começa a desmontar esses conflitos. Então, o cuidado que a gente precisa ter é estar acordados, fazendo tudo com consciência. Por isso que eu repito, um dos objetivos de eu estar aqui com vocês é a gente ir descobrindo e tomando consciência das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, entendendo como essas esferas que estão aqui, elas podem estar caminhando de uma maneira saudável e, portanto, eu vou colher saúde, alegria, paz, harmonia, ou eu vou colher uma guerra, né? Porque da guerra interna eu vou passar, porque a gente vai vibrar na frequência que nós estamos nutrindo dentro da gente. Então, se eu estou nutrindo dentro de mim muito conflito, eu estou aqui cheia de mágoas, cheia de dores, eu vou externalizar essas mágoas e essas dores. E porque eu vou emitir essa frequência, vou atrair para o meu campo de presença outras pessoas que estão vibrando nessa mesma frequência, né? De dor, de conflito, e vou começar, e isso vai aumentar. Então, vai sair de dentro de mim e vai se apresentar do mundo das relações, no mundo do trabalho, sabe? Eu vou ser um imã de conflitos. Se você está olhando para a sua vida e está vendo muito conflito, muita guerra ao seu redor, saiba que, em parte, você faz parte desse mundo aí. Dentro de você deve estar fervilhando pequenos pontos de tensão ou grandes pontos de tensão que você vem evitando olhar. A gente evita olhar porque dói. Eu sei, gente, eu sei que dói, porque eu sei, quando eu olho para os meus, quando eu tenho que parar, né? Porque eu faço isso. Eu faço essa faxina, sabe? Eu faço essa visita em alguns lugares de dor. Porque o mundo está aí, a vida a gente está vivendo. E às vezes a pessoa vai falar, ou a pessoa fala e toca lá naquele pontinho. Aí eu tenho a oportunidade de olhar para perceber que ainda tem dor. Ontem eu estava na casa de uma tia e aí uma pessoa me contou que ela tinha falado sobre isso, sobre aquilo, sobre mim, algo muito negativo. Naquele momento que eu soube, né, que ela falou, que essa minha tia falou algo negativo sobre mim, acionou uma ferida velha, antiga de rejeição. E aí eu não fui falar com ela, né? Eu nem almocei direito, era a hora do almoço. Eu me recolhi, fui para um quarto, respirei, meditei, para quebrar o padrão da reatividade. Porque as guerras, elas são reação. Então só existe guerra porque a maioria da população do mundo ainda está nesse padrão da reação, da reatividade. O outro diz algo e a gente responde. E assim a coisa vai, né, entrando, vai criando um conflito que torna-se uma guerra. Então eu fui para o quarto, respirei, ponderei, avaliei todas as questões envolvidas, que é um padrão antigo dessa pessoa, mas que ela gosta muito de mim e que é no momento de raiva, sabe? Eu fui trabalhando e do meu lado também. Respirei, tudo bem. Daqui um tempo, uma hora e meia, eu senti que eu estava pronto para conversar com ela. E aí eu esclareci, disse, olha, você pode me dizer. Eu disse a ela, você pode me dizer se você está chateada comigo, você não gosta de um comportamento meu, você pode dizer, a gente resolve junto.
né? A gente estabelece uma solução para isso. Mas não diga a fulana, porque fulana vai me dizer, e aí é aquela confusão, entra uma terceira pessoa, né, no problema, né? A gente envolve uma terceira pessoa sem necessidade. Então eu fui assertiva, dizendo a ela que ela poderia, se ela estivesse chateada, como é que eu posso fazer para resolver? É assim que a gente precisa fazer. A gente precisa, aos poucos, ir desenvolvendo a capacidade de olhar para o outro e perguntar: você está triste comigo? O que foi que eu fiz? Eu posso fazer alguma coisa para resolver a questão? É assim que nós vamos desmontando os conflitos. Não é porque às vezes a gente acha, nada, de besteira, deixa isso para lá. Gente, nunca diga isso a uma pessoa, nem diga isso a você mesmo. Nada que você sente é besteira. Tudo é importante. Dê importância às pequenas coisas. Vocês já viram frase que diz assim: é nas pequenas coisas que vai se revelando a beleza, o mundo, né? No cotidiano, o fazer o café com cuidado, o preparar a sua comida com cuidado, ou seja, são pequenas coisas que faz muita diferença na vida da gente. Então, esses pontos também, se alguma pessoa disse uma palavra que lhe magoou, ou alguém lhe contou uma história que outra pessoa disse, dê importância, não finja que não deu, porque deu. A gente se magoa, a gente fica triste. E a gente tem que ter cuidado para não fazer isso com as outras pessoas. Também está falando do outro de uma maneira leviana, comentando um problema do outro de uma maneira leviana. Esses são movimentos de guerra. A gente pensa que a guerra é o que está acontecendo, onde as pessoas estão armadas, as pessoas estão dando tiro, sabe? Não, gente. As guerras começam nessa divergência de pontos de vista, onde falta respeito. É preciso que a gente aceite a divergência. Nós podemos divergir, desde que eu respeite que você tem direito a pensar do seu jeito e eu tenho direito a pensar do meu. E aí a gente vai avaliar se essa diferença ela possibilita a gente conviver. Porque vai ter diferenças que não é boa a convivência. Você vai perceber que não dá para conviver porque a diferença é crucial, é num ponto onde para você é extremamente importante. Eu lembrei até de um dos livros que eu já falei aqui no canal, que é Aprendendo a Conviver com Quem Se Ama. Eu esqueci o autor, é um americano. Mas dê uma olhadinha, acho que na internet você acha. Aprendendo a Conviver com Quem Se Ama. E tem uma parte do livro que ele disse que amava muito, estava com uma companheira, vivendo com ela, e amava muito essa pessoa. Mas essa pessoa voltou a fumar. Ela já tinha fumado antes e voltou a fumar. E aí ele não tolera cigarro, nem cheiro de cigarro. E aí ele foi conversando com ela, dizendo e tal, né, para ela achar uma solução e fumar fora do ambiente. Mas ele foi vendo que não era possível. Então ele chegou a seguinte, fazer o acordo com ela. Disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos morar em casas separadas. Eu lhe amo, eu continuo lhe amando, sei que você continua me amando, mas eu preciso viver num ambiente sadio, onde eu possa respirar bem. E o cigarro atrapalha a minha respiração, me faz mal. Então, a proposta dele para ela foi uma proposta amorosa, com ele e com ela. É assim que a gente precisa começar a olhar para as situações e resolvê-las, sem fingir que você aguenta, né? Ou obrigar o outro a aguentar o que você considera que é uma besteira para você, mas não é uma besteira para o outro, é importante. Então, esses espaços de respeito mútuo são muito importantes para a gente desarmar as guerras e viver em paz. Que possamos ser pessoas capazes de desarmar guerras internas e externas. Que assim seja. Que sejamos pacificadoras, pacificadores. Obrigada. Se ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo se inscrever. Oi, meu amor. Se inscreva. Acione o sininho para receber as notificações, certo? Fiquem com Deus. Até mais tarde ou até amanhã.